a fé em Kierkegaard, em Dostoiévski, ela não está separada de sofrimento, né? Não é uma fé tranquila, mas ainda assim é um salto de fé, ainda assim há uma resposta para o absurdo da vida, para o absurdo do mundo e da condição humana. Em Camus não há essa resposta. Em Camus você é uma poeira. Em Camus você fica apenas com o absurdo. E pode ser que nada tenha de fato sentido, como se parece pra gente, né? Bom, suicidar-se é reconhecer o ridículo no costume e a inutilidade do próprio sofrimento. A derrota para o absurdo, que é o sentimento de divórcio entre o homem e o mundo, a razão lúcida que constata seus limites. Então o que é o absurdo, né? Ele gosta de dizer que é a razão lúcida que constata seus limites, né? É essa relação que se dá entre nós, o homem, que anseia por uma explicação, tem uma certa nostalgia de unidade e uma vontade insaciável de botar as coisas em suas devidas caixinhas, e um mundo que não se faz facilitar a esse respeito, que não dá explicações e que não permite com que a gente sistematize tudo como nós gostamos de fazer. E então deixa o ser humano com uma série de dúvidas e de questionamentos e de inseguranças com relação à vida diante do sofrimento, que é bastante evidente, né? Então ele diz aqui que é o divórcio entre o espírito que deseja e o mundo que decepciona. Então o absurdo é muito importante já deixar isso claro desde o começo, embora ele seja indefinível, porque para nós é impossível compreender a realidade, a gente pode apontar certas características de como ele se apresenta para a gente, né? Então o absurdo ele é a razão lúcida, a nossa razão que chega no seu limite, que atinge o ponto máximo de compreensão da realidade. E ao mesmo tempo é essa decepção, esse soco na cara que a gente toma da realidade ao empreender os nossos desejos, os nossos anseios e desígnios diante do mundo e ser decepcionado por ele, né? É como se nós fôssemos formigas caminhando num jardim, perambulando pela grama, e o absurdo fosse essa pessoa que está andando por ali e pisa na gente sem sequer saber que pisou na gente, né? Ele só está seguindo o seu caminho ali e a gente está ali sendo esmagado, né? Então é isso, é esse mundo que nos esmaga, né? Mas o absurdo não está exatamente no mundo nem na gente. Se nós fôssemos árvores, se fôssemos outros animais, tudo estaria na mais perfeita ordem. Porque não existe esse pensamento abstrato que há no humano, não existe essa razão lúcida que constata os seus limites. Mas nós a possuímos, então como lidar diante dessa realidade, né? Ele vê que o suicídio é uma questão que se apresenta como uma possível solução e é o que ele vai estar investigando na primeira parte desse livro. E depois ele vai chegar à conclusão que não é a solução. E nós vamos ver por quê. Camus queria investigar a medida exata em que o suicídio poderia ser uma solução para o absurdo, como a transcendência foi, né? Para Kierkegaard, para Dostoiévski, para Chestov. O Camus critica a razão, mas não adere à transcendência. A razão quer explicar o inexplicável. E o absurdo reside justamente nesse inexplicável. O absurdo não está no homem nem no mundo, mas na relação entre os dois. E o absurdo, lembrando, é indefinível. A gente pode apenas fazer certas considerações sobre como ele se apresenta para a gente. Camus critica o Kierkegaard e o Chestov pelo salto de fé como solução. Para Camus é um equívoco, uma falsificação do absurdo. É uma evasão do problema, né? Como também foi para o Nietzsche. E aí eu fiz esse esquema para facilitar a compreensão, de modo que a gente consiga circunscrever como que o absurdo se apresenta para a gente, né? Então tem aí o homem e o mundo, nós temos desejos, nostalgia por unidade e racionalidade, e o mundo ele parece indiferente, fragmentado e irracional pra gente, né? Pode ser que ele seja no fundo racional e a gente não consiga compreendê-lo, né? Assim como para o Camus pode ser que exista um Deus, pode ser que ele não chega a dizer que não existe, mas ele diz que, bom, ele não dá nenhuma resposta, ele não se apresenta, ele não se faz facilitar, então eu posso muito bem assumir que ele não existe, né? E é melhor que a gente o faça.
E aí ele vai argumentar que o suicídio não é uma solução satisfatória, pois é uma rendição ao absurdo. Você está facilitando a vitória do absurdo, né? Lembra que a gente começa no jogo já perdendo, sabendo que vai perder, né? Sabendo que a gente vai morrer e vai ser esmagado, né? Do ponto de vista corpóreo, nós somos insignificantes, nós somos como poeiras. E então, se você se mata, você está só facilitando o trabalho do absurdo, né? O que seria o correto, portanto, e contrário a isso? Seria se agarrar à vida e tornar a sua vida excepcional, incrível, de modo que você tenha uma variedade de experiências e esteja sempre engajado com o momento presente. A revolta seria como um deboche do absurdo. É mais nobre você afirmar a vida do que negá-la. Especialmente se tratando dessas condições do jogo, né? De que você já sabe que você vai perder. Fácil é você sair e não querer jogar. Difícil é ficar até o fim e não tornar o jogo nem um pouco mais fácil para o seu adversário, que é o absurdo. Numa esquina qualquer, o sentimento do absurdo pode bater no rosto de um homem qualquer. Você pode viver uma vida de muitos sucessos e de muita esperança e de concretização das suas expectativas, mas inevitavelmente, por mais bem sucedido que você tenha sido na sua trajetória, você vai se encontrar com o absurdo. E você vai passar por esse sentimento, você vai passar por esse questionamento também. Então, é isso que caracteriza o sentimento do absurdo que é comum a todo homem, a todo ser humano.